Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, bem-vindos, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui semanalmente com vocês para falar da ciência trilógica, essa ciência que faz a unificação dos campos do conhecimento no ser humano. A espiritualidade, a filosofia, a ciência, trazendo descobertas tão imprescindíveis para a nossa vida nesse mundo no dia a dia. Então, bem-vindo, Dr. Kepp. Olá. Há muito tempo, eu trabalhando com o professor Edmundo Vasconcelos, ele era cirurgião e dirigia a clínica de cirurgia, né, lá no Hospital das Clínicas. Eu notei o seguinte, que conforme o tipo de conduta da pessoa, seria o tipo de doença que a pessoa acabaria ter. Então, a faculdade de medicina, mesmo aí em Pinheiros, geralmente não trata dessa questão da vida psíquica, porque a vida psíquica é que forma, vamos dizer, a doença física. Então, se não houver um conhecimento, um cuidado muito grande com a conduta, é claro, né, que a pessoa vai ter doença. Então, lá eu escrevi este livro, A Medicina da Alma, veja, que causou, assim, bastante estranheza, né? Porque falar, o que é isso? A alma, então, pode ter doença? Mas é claro que pode, né? Toda doença, aliás, vem da vida psíquica. Então, foi um grande, assim, passo que nós demos, mostrando que o ser humano, primeiramente, ele sofre, né, da vida psicológica, emocional, para depois sofrer da vida física. Então, nós fizemos um trabalho para mostrar qual mais ou menos a relação entre a vida emocional, né? A vida psicológica e a vida, então, do corpo. E eu vou mostrar um gráfico aí para esclarecer essa questão. Eu escrevi a questão da origem das doenças para esclarecer melhor. Então, gostaria que a Selma falasse sobre os problemas da ira. O número 1, qual é o tipo de doença que uma pessoa que tem muita raiva, muita ira, paranoica, né? Ela geralmente vai sofrer. Veja lá. Então, ali está escrito ira, doenças cardíacas, do aparelho digestivo e circulatório em geral. Então, as doenças cardíacas vêm geralmente da falta de controle que a pessoa tem nas emoções, que toda hora está estourando, e não quer saber. De maneira que esse livro, A Medicina da Alma, eu escrevi para mostrar isso, que o ser, ele não fica doente e depois fica irado, fica com raiva, sem motivo até. Mas, primeiramente, a pessoa tem muita raiva, muita ira,
é um descontrole geral. E aí vem as doenças. Então, o problema, vamos dizer, há uma relação muito grande, né, entre a vida emocional e a parte, vamos dizer, religiosa. Então, o que acontece é o seguinte: se a pessoa ela não der atenção às emoções, ao que ela pensa, aos desejos dela, às ideias dela, às emoções, se ela não dá um controle a isso atinge, né, o aparelho, vamos dizer, digestivo, o aparelho circulatório em geral e as doenças cardíacas. Então, o indivíduo fala, eu sofro do coração, pressão alta, mas é por isso, porque ele não se controla. Se controlar, ele consegue evitar o pior, né? Quer falar, doutora? Sim, doutor Kepp, a gente vê, né, que as pessoas com hipertensão arterial, nós tivemos aqui uma constatação, que tinha muita raiva em trabalhar, né? Então, essa oposição que a pessoa faz do trabalho, né, contra o trabalho, ela fica com uma resistência, os vasos sanguíneos ficam contraídos e a pressão arterial aumenta. E também em casos de infarto e de angina, os pacientes admitem que eles tiveram uma emoção muito descontrolada, geralmente a raiva, mas em alguns casos também de uma tristeza muito profunda. Nós vemos o síndrome de Takashima, né, que gera uma deformidade nas paredes do coração por uma emoção muito forte e inconscientizada. Então, a pessoa que conscientiza, que faz a interiorização, ela pode recuperar tanto a hipertensão arterial quanto essa tendência a ter infartos e anginas. O Karl Marx escreveu um livro sobre o capital, né? De capital. E ele não colocou nada além do que a questão do dinheiro, como se fosse o dinheiro que trouxesse problemas para o ser humano ou evitasse. Então, em geral, o ser humano ele dá mais valor ao dinheiro, né, ao poder econômico social, do que à vida psicológica. Vocês não têm exemplos sobre isso? Nós podemos citar, né, Dr. Kepp, que a gente nota que muitas pessoas, elas têm preocupação em ter um trabalho apenas para ganhar dinheiro. Então, elas não se importam muito com o tipo de atividade, desde que dê o dinheiro que ela quer para viver. E o que eu acho até dolorido é que nós vemos muitos jovens hoje na nossa sociedade que têm esse tipo de filosofia. Quando a gente pergunta o que você vai desenvolver quando crescer, que profissão, do que você gosta, tanto faz, tem que dar dinheiro. Então isso é uma inversão muito dolorida que nós vemos acontecer e que as pessoas precisam cair em si. Porque se não tem um trabalho útil no qual a pessoa se realize, ela nunca vai ter o bem-estar que ela busca tanto no fundo na vida, né? Não é o do dinheiro que vai vir, não. Eu escrevi esse livro aqui, veja, Trabalho e Capital, para mostrar que a questão do dinheiro não é o dinheiro que traz problema. O dinheiro é como árvore, é como qualquer elemento que existe. É geralmente a atitude que a pessoa tem em querer ganhar dinheiro sem o trabalho correspondente. Então, eu pus também a questão do trabalho e o capital para completar o trabalho do Karl Marx, né, que ele fez. Agora, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria, Dr. Kepp, o senhor me fez lembrar, com isso que o senhor disse agora, daquela nova política econômica que houve nos Estados Unidos logo após a crise de 29, né? O país quebrou
E tinha o Roosevelt, que ele implantou essa política e chamava muitos trabalhadores que estavam todos desempregados, eles trabalhavam por $1 o dia e mais a comida. Então até tem aquela expressão another day, another dollar, né? Então, mas eles trabalhavam construindo estradas de ferro e foram essas estradas de ferro que permitiram o escoamento dos bens nos Estados Unidos e criou essa nação que a gente conhece, né? Que foi a maior nação do mundo através de trabalho, não foi com dinheiro. Então essa ideia que a gente tem hoje de que precisa de dinheiro para fazer alguma coisa é totalmente invertida, porque os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, né, mais desenvolvido, ele cresceu com o trabalho, não foi com dinheiro, né? Foi o tempo de maior progresso nos Estados Unidos, né? No tempo do Roosevelt. Ele contratou milhares de pessoas desempregadas para ganhar $1 por dia, né? E fizeram aí, como o César falou, as ferrovias, aquela ferrovia que vai do Atlântico, né, para o Pacífico, atravessa todo os Estados Unidos e outras ferrovias também. Então, através dessas ferrovias, dessas estradas, é que o país teve um grande progresso. De maneira que a questão da doença cardíaca, das doenças dos órgãos internos, né, digestivo, ou então respiratório, vem por causa da atitude de raiva, de contrariedade que o indivíduo tem com o trabalho. Quer falar alguma coisa? Então, aí o senhor está comentando até do aparelho digestivo, né? E a boca faz parte do aparelho digestivo e a cárie dentária é causada por raiva. É a principal causa da cárie dentária. Inclusive, é na fase analsádica, as crianças com 3, 4 anos de idade, que é a fase mais agressiva, coincide com mais cáries dentárias que as crianças têm na infância. Também me ocorreu que no meio religioso tradicional é comum ouvir falar de problemas circulatórios, problemas estomacais. Então há esta relação com a ira. E se verifica também que nesse meio religioso há uma dificuldade com o mundo do trabalho, né? O mundo da ação. É comum que religiosos tradicionais se retirem de um mundo de uma atividade maior, de um trabalho formal, para se dedicar somente à religião. E daí percebe-se, então, toda essa ligação do problema de saúde à ira provavelmente para com o trabalho, com o fazer algo. Os religiosos são muito cardíacos, né? Isso é interessante. Agora, eu vou mostrar aí, em segundo lugar, né, qual o tipo de atitude que causa, vamos dizer, problemas assim no sistema, na epiderme, na pele, né, ou então nos ossos, né. Veja lá em segundo lugar. É a inveja, Dr. Kepp. Sistema ósseo e epiderme. Inveja que causa, né, os problemas ósseos, né? Então, como é que é o nome daquela doença? Osteoporose. Dos ossos? A mais comum é a osteoporose, né? Que o osso vai ficando fraco. E também tem muita correlação com essa diminuição das atividades. As pessoas que ficam mais ativas, não apenas fazendo exercício, mas no trabalho mesmo, você vê um perfil, né, de preservação dos ossos. E aquela doença de, assim, de repente, perder os sentidos, não perceber a coisa, como é que chama? Não sei se o senhor está falando da epilepsia, quando a pessoa fica com uma crise epiléptica, será? É, epilepsia, né? Isso. Que é muito comum. Agora, é interessante que na epilepsia, a pessoa, às vezes, fazendo uma sessão e descobrindo qual é a causa,
na epilepsia e nunca mais tem ataque. Então, o ataque epilético é provocado pela conduta interna da pessoa. Ninguém é epilético assim pela natureza, né? Por causa dos ossos. Os ossos são perfeitos. Então, a pessoa é epilética por causa de uma conduta assim, de muita agressão, né? Paranoia. Então, a única maneira de tratar o epilético é fazendo a terapia. Não adianta medicamento, não adianta colocar bastante remédio para melhorar o epilético. O que importa é a conduta que tem. E o senhor me fez lembrar, Dr. Kepp, também o caso de uma paciente que era uma garota adolescente e que ela não crescia, né? E ela até trouxe radiografias na época que mostravam a conformação dos ossos, que ela não poderia crescer mais. E o senhor sabe que com a terapia, quando ela começou a trabalhar a vida psíquica, ela voltou a crescer. Justamente me fez lembrar ali essa questão da inveja que o senhor menciona. O que é essa inveja, né? A pessoa dá um breque no desenvolvimento natural dela, não queria crescer, se desenvolver, assumir responsabilidades. Então, psiquicamente, a pessoa até travou o crescimento. É impressionante a gente ver o poder da vida psíquica no ser humano, né? Eu tinha uma cliente que tinha 20 ataques epiléticos por dia, toda hora caía. E mostrando para ela qual é o motivo, né? O motivo psicológico desses ataques, que ela queria impressionar a família, ela era muito rica, queria muito dinheiro, coisas assim, queria muito prestígio. Então, a hora que ela percebeu que a epilepsia era de uma atitude assim de, vamos dizer, de contrariedade com as pessoas que ela vivia, ela, em 2 ou 3 dias, perdeu todos os ataques epiléticos. Então, vamos ver agora, em terceiro lugar, né? Que tipo de doença causa a soberba? Então, 3, soberba. Doenças mentais, esquizofrenias, paranoias, depressões. Essa é a origem, a etiologia psicofisiológica, né, da doença de soberba. Agora, é interessante esse fato, né, que, em geral, dão mais atenção a questões assim, vamos dizer, sensoriais, né, dos sentidos, a questão da oralidade, da analidade, da genitalidade, do que essas 3 questões, né? Então, se o indivíduo, por exemplo, é doente mental, procura ver na base, né, como é que ele pensa. Então, é um indivíduo intransigente, um indivíduo que acha que sabe tudo, um indivíduo que não aceita ninguém. Então, é a questão da enorme soberba. Ele acha que ele é uma espécie de Deus, né? De divindade, que tem capacidade total sobre todas as coisas. Quer falar? Dr. Kepp, também se observa em ambientes religiosos um grande número de depressivos. Não só os religiosos, mas o povo que frequenta determinadas religiões, frequenta suas igrejas, bastante depressivo também. E há, entre os religiosos, a soberba de se achar perfeito, de se achar um tipo de Deus, algo na teomania. Então, veja a questão da esquizofrenia, a questão da mania
e depressão, principalmente a depressão. Veja essas questões que a pessoa sofre, que não é algo assim aéreo que de repente a pessoa tem. É uma coisa que a pessoa, pouco a pouco, vai, devido à atitude, entrando na doença mental. Então, a origem da doença mental não é uma origem, vamos dizer, orgânica, né? É claro que depois atinge o organismo, mas essa questão, por exemplo, da pessoa ser sã ou ser doente, é uma questão assim de conduta, de ideia, de sentimento. Então, eu mostrei aí a soberba, né, que causa as doenças mentais. Então, as esquizofrenias, né, a esquizoparanoia, né, o indivíduo que é agressivo e paranoico, ataca os outros sem motivo. É claro que fica doente. Quer falar? Sabe, Dr. Kepp, tem saído na mídia ultimamente que a depressão é um dos maiores males que aflige a humanidade atualmente. Então, a depressão o senhor coloca como soberba. Eu acho muito interessante, porque à medida que as gerações estão vindo, são gerações que não aceitam frustrações. Então dá para a gente ver que a pessoa muito soberba, ela não aceita ver que ela está errada em nada. Então ela entra na depressão. Então elas precisam conscientizar esse aspecto de que muito dessa depressão vem dessa soberba de querer se achar sempre certa e não aceitar ver erro nenhum, que elas já trazem de criança nessa conduta, né? Eu acho muito interessante isso, César, porque realmente poucas pessoas, como o Dr. Kepp, faz essa ligação da depressão com a soberba. Porque nessa soberba, o indivíduo, ele não percebe, mas ele se coloca como num platô especial da existência. E não só ele não quer ver nada nele, mas ele não aceita o outro como é, a vida como é, que não é tudo como ele idealiza na mente dele e que precisa dialogar, precisa aceitar, né? Precisa fazer muita empatia, trabalhar com isso. Então, nessa atitude, ele vai se isolando, entrando em depressão e se acha meio tadinho, vítima. Ele tem que perceber que não é vítima para sair dessa situação. É o mal do século, né, a depressão, porque se põe num platô assim, irrealizável, fora da realidade, lá em cima, distante. O que é, por exemplo, a paranoia, né? A paranoia é o fato do indivíduo colocar no outro a doença dele. Então, vamos dizer, ele é desonesto, é um indivíduo preguiçoso, é um indivíduo agressivo, mentiroso, mas ele vê no outro essas doenças. Então, o que é doença mental? A doença mental é o fato da pessoa não querer ver nele a doença, nele, vamos dizer, as emoções descontroladas, as ideias atrapalhadas, descontroladas também. Então ele não quer ver nele, ele coloca na sociedade, e não só na paranoia, como na depressão. Na depressão, ele acha que é o outro que está estragando a sua vida, e não que ele estraga e depois ele coloca no outro a culpa. Então ele faz um processo invertido, né? Ele acha que ele é vítima de algo exterior e não que ele é vítima, vamos dizer, da própria atitude. O indivíduo pessimista, né? O indivíduo contra a vida acha que são os outros que não querem que ele viva, etc. Então, voltaremos na próxima semana com mais um programa para vocês. Então, tchau para vocês.
que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de KEP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.